Muito bem, estamos de volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Aqui ao meu lado, a Andréia e a Cíntia, elas que são terapeutas, vai falar um pouquinho sobre a constelação familiar hoje, nesta tarde. Prazer em recebê-las, uma boa tarde. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, Mari? Tudo bem, prazer em recebê-la. Prazer é meu. E Cíntia, muito obrigada pela participação. Obrigada a você, Maria. Me conta, né? Muita gente com certeza está assistindo o programa e está se perguntando o que é a constelação familiar. A constelação familiar é uma forma de terapia breve, baseada nas soluções sistêmicas. É um trabalho criado pelo terapeuta alemão Bert Hellinger, que no Brasil é recente, tem 15, 16 anos, né? Na Alemanha já tem 40 anos. Uau. Mas é um trabalho que, apesar de muito novo aqui no Brasil, muito difundido, porque tem muito resultado, e resultado muito rápido. Então, quer dizer, as pessoas procuram por algum problema familiar, algum problema financeiro, algum problema empresarial, e essas pessoas procuram para vocês não falarem do problema, mas e sim na solução, é isso, Andréia? Isso mesmo. Existem várias coisas que são trabalhadas. Pessoas que têm problemas de relacionamento entre pais e filhos, pais que adotaram crianças e depois essa criança cresce, ela não entende o que está acontecendo. Esses problemas são vistos de forma muito breves na constelação, são resolvidos. Dá para entender melhor a criança e ter uma estrutura para lidar com ela. Problema de comunicação, muitas pessoas têm. Financeiro, problema empresarial dentro de uma empresa, não é ali sistema familiar, mas dentro da empresa a hierarquia, a ordem às vezes não está adequada e vai ter uma bagunça, um nó, não flui. E aí as pessoas procuram para saúde, problemas de saúde. Então é muito vasto o campo. Tá. Então a pessoa chega com a questão. É uma terapia a constelação familiar? É uma terapia dinâmica. Dinâmica. É uma terapia, e o Bert Hellinger, ele trouxe à luz como funciona energeticamente um sistema, independente dele ser familiar ou empresarial. Num sistema familiar, existem algumas ordens energéticas, né? Que são o pertencimento, né? Todos têm o direito a pertencer, independente de terem morrido pequenininhos, ou de terem tomado atitudes erradas. Todos têm o direito a pertencer, né? E alguns sistemas excluem essas pessoas, né? Elas são incluídas numa constelação, porque um sistema em que tem exclusão adoece de alguma forma, ou as pessoas têm perdas financeiras, ou doenças graves, né? Outra lei é a lei da hierarquia, né? Os que vieram antes são grandes, independente da situação que eles se encontram. Tá. Né? Mesmo numa situação difícil, os que vieram antes são os grandes, os filhos são sempre os pequenos. Né? E quando é colocada essa ordem, a energia pode voltar a fluir dentro de qualquer problema. Outra lei é o equilíbrio entre o dar e o receber. Né? Num relacionamento entre pais e filhos, os pais dão e os filhos recebem. E eles vão dar para os seus filhos ou para os projetos que elas gestarem. Né? Num relacionamento homem e mulher, ou num relacionamento entre amigos de adultos, tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber, senão o relacionamento adoece e um se afasta, um vai embora. É verdade. É verdade. E qual é a base? A base do pensamento é essa mesmo? A base do pensamento sistêmico são essas ordens. São essas ordens. Quando tudo isso é colocado em ordem, a energia e o amor podem voltar a fluir, independente de uma doença grave, da situação financeira, ou do que aconteceu no passado, né? Das dificuldades e das dores do passado, de um filho ter sido negligenciado, por impossibilidade dos pais, muitas vezes abandonado. Né? Como é a técnica de vocês? Como é para as pessoas entenderem também? De que forma vocês colocam toda essa constelação dentro da vida das pessoas, até para poder ajudar e solucionar os problemas? A técnica ela é simples
o terapeuta ele não vai conduzir nada, ele vai simplesmente observar o movimento que é feito energético. A pessoa traz a questão e aí, através de uma entrevista, né, a terapeuta já tem condições de identificar onde naquele sistema já houve interrupção do fluxo de amor, onde começaram bloqueios. O terapeuta coloca os representantes e vai observando o movimento que acontece entre eles. Onde flui, onde não flui, onde para, qual o sentimento que aparece e vai trabalhando em cima disso. E quando isso é representado visualmente, tudo muda, porque alguém também vai representar a pessoa que está sendo constelada. Então ela tem a oportunidade de ver de fora o que conscientemente ela não pode ver, porque no meio da situação fica muito difícil da pessoa separar o emocional, o que ela está sentindo, né? E não mergulhar naquilo. E de fora ela pode ver o que está acontecendo realmente com cada um. E nem sempre é o que parece, né? Às vezes uma pessoa que parece muito fechada, ausente, que a pessoa vem e toma isso como falta de amor, quando a gente coloca para representar, essa pessoa está numa dor imensa, na perda do pai, quando ela tinha 6, 7 aninhos, né? E não tem nada a ver com o filho, que está se sentindo negligenciado e não visto, né? Tem a ver com problemas do pai lá atrás, da mãe lá atrás, com os pais dela, com as perdas da infância, né? E aí, vendo isso, tudo fica mais claro. Olha, Né? Quando isso é representado Sim. visualmente, Sim. e a pessoa pode ver de fora, e nenhum dos representantes conhece a história dela, né? A gente vai trabalhando com as sensações do corpo. Ai, dói meu braço, dói meu peito, eu tenho vontade de sair daqui. Me sinto tão cansado que eu tenho vontade de deitar, né? Quando a gente coloca a mãe ou o pai e a pessoa chora, né? E a pessoa com a questão, né? Pode ver tudo isso e ter mais clareza do que realmente está acontecendo e do que parece, né? Dentro do problema que está acontecendo. Porque o representante, Mari, também, ele não vai usar a razão, ou seja, o ego, as mágoas. O representante simplesmente vai descrever o que ele sente no corpo. E o terapeuta vai fazer o movimento. Se coloca, imagina, a mãe, o pai, o filho, para resolver uma questão. Eles vão começar a discutir. Você me deve isso, você me deve isso, você me fez isso um dia, você me falou aquilo. O representante não, ele simplesmente se coloca ali a serviço. E dentro do trabalho, quando o representante mostra como está se sentindo com relação ou ao filho ou aos antepassados, a gente tem frases sistêmicas que são frases de solução, né? Muitas vezes ele conta, eu não aceitei a perda ainda do meu pai, né? Eu perdi meu pai com 10 anos e ainda não aceitei, por isso eu não consigo olhar para o meu filho, né? Ele me fala isso para a Andréia, e aí eu peço para ele falar: pai, eu me curvo diante do seu destino. E a pessoa se curva. Eu dou a solução, né? A gente vai dando a solução, as frases de solução. Que bacana. Né? E o alívio E é todas imediato. são de solução, né? Porque às vezes o representante também sente como o representado, né? Eu não consigo, isso eu não aceito. Né? E aí a gente vai colocando toda a solução, todas as frases de solução, e isso vai se resolvendo. Uhum. Então as Né? pessoas indicadas hoje para constelação têm idade? Eu peço que as pessoas venham depois dos 14, 15 anos, ainda acompanhada dos pais, né? Ou com pelo menos um deles. E depois dos 18 anos, 20, elas podem vir sozinhas. Tá. Em que momento as pessoas procuram vocês? Até para as pessoas entenderem com qual problema exatamente. Hoje, que é mais Normalmente frequente. elas já procuraram de tudo, já fizeram terapias, vários tipos, não conseguiram de forma nenhuma, ouviram falar da constelação e vem o resultado. E é assim que foi se
divulgando o trabalho, foi se difundindo através disso, porque o resultado é rápido, ele é imediato. E com problemas de relacionamento, ou Uma não pessoa, por exemplo, que não para com uma pessoa só e não consegue ter um parceiro fixo. já casou 4, 5 vezes e está vendo que não tem mais solução, ou namora e nunca consegue casar, ou não consegue ter filhos, né? Vai para o médico, não tem problema nenhum, problema físico nenhum, e não consegue engravidar. Problemas financeiros graves, perdas, muitas perdas em sequência, né? Ou roubos em sequência, né? Sempre essas perdas em sequência. Ou não conseguem encontrar um caminho, não sabem o que elas querem fazer na vida, quando ela tem 30, depois 35, e aí dentro do trabalho acaba tendo uma direção. Que bacana, que bacana. E vocês veem isso na primeira sessão? Na primeira constelação. Na primeira? Um trabalho de constelação dura em torno de 2h30, 3 horas, né? Tem uma entrevista de meia hora mais ou menos, em que a gente levanta todo o sistema familiar, né? Num genograma no papel, ou a árvore genealógica já aqui conversando, né? Pergunta a questão, pergunta que tipo de solução a pessoa precisa, e aí mais 2 horas, 2h30, representando e solucionando. Uau. Né? Quer dizer, já houve pessoas com mais 5 representantes, por exemplo? Ou só é um representante só? Ou você e a Cíntia? Isso varia. A Cíntia, ela consegue fazer constelação com uma pessoa só, porque ela consegue flexibilizar tudo isso. Existem grupos grandes, com 10 pessoas. Uau! Existem. E aqui em Bragança, o que vocês estão sentindo com a constelação familiar? As pessoas estão aderindo? Existe uma grande procura, já é bem conhecido na cidade, mas ainda falta um pouco disso. Falta até para as pessoas entenderem o que é. Não está relacionado ao espírito, a alguma religião. Nada. Deixar bem claro isso, para as pessoas entenderem, mas vou fazer isso, mas será que está relacionado a alguma religião? Medo, né? Um medo, exatamente. Como é? De chegar lá e ser uma coisa espiritual. E não é uma técnica terapêutica, né? E eu constelo evangélicos, constelo católicos, constelo kardecistas, né? Eu, André, independente das crenças, porque o sistema e a energia funcionam independente das crenças, né? Se a gente acredita que para acender uma luz a gente precisa de um polo positivo e um negativo, ponto, a gente aperta e acende. Né? E na solução, na solução sistêmica, isso fica bem claro. Independe de crenças. Quando a gente faz e liga o que tem que ser religado, volta a fluir e todo mundo vê, independente de acreditar até em algo maior ou não, independe de qualquer crença. Né? Eu sinto assim uma aceitação boa do trabalho das constelações. Quando a pessoa vem, em geral, ela sai sem dúvida nenhuma de que aquilo funciona, né? E dependendo da disponibilidade dela, a constelação tem um movimento de 50%, 70% ou até 100% de solução, né? Depende também de quem vem? Depende, mas não vejo constelação com menos de 50% de solução. Né? A gente sempre chega num movimento de solução. Que bacana, que bacana. E vocês estão no Espaço Sacara, né? Bacana. Espaço Sacara também, que em Bragança todo mundo já conhece, né? Parte de dança, música, parte de terapia, não é verdade? É para escolher bastante coisa. É verdade, né? Que gostoso. Onde fica o Espaço Sacara? Até para o pessoal que está em casa poder também saber, tirar alguma informação, alguma orientação. Aí, então passa o telefone e o endereço. Então, é 2277-4088. Aqui na José Domingues mesmo, 273. Pertinho da TV Bem Chora. pertinho. Que gostoso. Muito bem. Só marcar a sua hora. Existe alguma contraindicação pro constelação familiar?
Eu só peço que as crianças possam ir com os pais, Tá, né? isso já Em havia geral, os falado. pequenininhos não Tá. vão, né? Os pais, se a criança de 4, 5 anos, muito pequenininha, tem algum problema grave, os pais é que vão, né? E depois a gente trabalha com a criança individual, Tá. porque a gente também faz um trabalho individual de alinhamento energético, com reiki, enfim, com a Andrea, com shiatsu e com outras técnicas. Eu não indico uma constelação antes de 1 mês da perda de um ente principal do sistema, pai, mãe, né? Porque aí o sistema ainda está, ou o filho, né? O sistema ainda está muito frágil para ser aberto novamente. Né? E aí eu peço pelo menos 1 mês, 1 mês e meio, né? Para que o sistema seja aberto depois de uma perda grande. Tá. Né? Então essas são as contraindicações. Tem alguma coisa a Poucas, mais? não tem. Na verdade é ficar atento com isso, né? Uhum. Uma perda ou mesmo as crianças que vão os pais, certo? Sim. Bom, então a sessão mais ou menos leva em torno de 2h30. Em torno de 2h30. Bacana. Então o pessoal que está em casa quiser saber mais detalhes é só entrar em contato no Espaço Sacara. Em contato, marca sua hora. Deixa eu passar o telefone aqui pro pessoal que está em casa, então, do Espaço Sacara. 2277-4088. 2277-4088. Você pode ligar e marcar seu horário até para você, se você tem algum problema aí, não consegue resolver, não é? Tá aí a Andrea e também a Cíntia para estar ajudando vocês energeticamente, né? Colocando isso, cada um tem sua energia. Então aí elas vão se movimentar para ver, para encaixar no lugar, vamos colocar assim, para dar uma encaixada para você seguir o seu caminho aí, tá? E se as pessoas tiverem qualquer dúvida com relação às constelações, tem muito material na internet. Né? Tem muito material na internet. Né? A função, as indicações, né? Tem muito material bom na internet. Elas podem dar uma olhadinha. Muito né? bem. Para tirar qualquer dúvida. Bacana, bacana. Cíntia, obrigada pela participação. Andrea também, muito obrigada, viu? Espero que vocês voltem até pra gente estar falando um pouco mais das terapias, porque tem muita coisa envolvida, né? Além disso, da questão familiar, é muita coisa, né? Muita coisa. Eu imagino, mas obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você, Maria. Obrigada, um beijo grande. Beijo. E eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com muito mais. Não saia daí.